texto, Efésios capítulo 4, verso número 13. Abra sua Bíblia aí. Efésios 4, 13. A tradução que eu tenho, ela diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O verso 12 está falando sobre o aperfeiçoamento dos santos. Os santos aqui não são santos no sentido de pessoas que não pecam. A expressão santos aqui se refere a todos os cristãos em todas as épocas do mundo. No verso número 12, falando sobre o aperfeiçoamento dos santos. O nosso aperfeiçoamento. E aí, o alvo é que nós nos tornemos aperfeiçoados, sejamos aperfeiçoados até que todos nós, verso 13, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que todos nós nos tornemos semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Este é o alvo. Amém? Quero orar mais uma vez e pedir que Deus possa nos abençoar de modo que possamos entender a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Feche seus olhos e fale com Ele. Meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza de que o Senhor tem uma palavra para todos aqueles que participam do culto hoje à noite. Que ninguém saia desse ambiente sem ter sido tocado pelo poder da Tua palavra. Que todos aqueles que nesse momento estão participando de dentro da sua própria casa ou em algum outro lugar, ouvindo esta palavra, que sejam nesse momento tocados pelo poder do Teu Espírito. Assim como a irmã Kênia sentiu o poder do Teu Espírito, gerando fé no seu coração para crer que o seu filhinho estava sendo curado. Que isso também ocorra no coração dos Teus filhos nessa noite. Que recebam do Senhor nesta hora uma porção especial de fé. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dúvidas de que todos nós temos um alvo como cristão, que é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Em 2011 faleceu um dos teólogos mais conhecidos no meio cristão, chamado John Stott. E em um dos últimos livros que ele escreveu, ele disse que gostaria de compartilhar o que tinha, de alguma forma, feito a mente dele descansar ao aproximar-se o fim da sua peregrinação pela terra. E ele disse que o que estava no coração dele naqueles últimos tempos, quando ele percebia que estava se aproximando do fim da sua vida, era o seguinte: que Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. E diz que isso descansava o coração dele. Saber que Deus queria que o seu povo se tornasse como Cristo. Pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Nos tornarmos semelhantes a Cristo. Se você perguntasse assim: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? De forma bem generalizada, a resposta seria: Deus quer que você se torne parecido com Jesus. Que você se torne como Cristo. E para saber como é Jesus, para eu me tornar semelhante a Ele, eu preciso ler a Bíblia. De uma forma bem especial os evangelhos. Acompanhar a vida, o nascimento, toda a trajetória e até a morte de Jesus, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, tudo que Ele ensinou, como Ele se comportou nesse mundo e me espelhar nele. Esta é a ideia. E a gente vai perceber que há muitas áreas para a gente se espelhar em Jesus, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Mas talvez a principal de todas elas seria na área do amor. Semelhantes a Jesus no amor. Porque tudo se resume no amor. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que mesmo que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, que se ele não tivesse amor, nada disso aproveitaria.
que ainda que ele entregasse o seu próprio corpo para ser sacrificado, para ser oferecido como oferta, ele disse que se não tivesse amor, nada disso teria valor. O amor é o dom supremo. Então é importante nós nos tornarmos como Jesus em todas as áreas, mas principalmente a começar por essa área tão importante que é a questão do amor. Por isso, 1 João 2,6 vai dizer que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu estou em Jesus, eu estou afirmando que eu agora sou cristão, eu agora sou um seguidor de Cristo. Então, se você é um seguidor de Cristo, você deve realmente seguir a Cristo. Andar como Cristo andou. Pisar nas pisadas do Mestre. E eu queria que de modo prático, então, nessa noite, a gente entendesse como é que foi o amor de Cristo por nós. O que significa ser semelhante a Cristo no amor? Pelo menos 3 respostas. Primeira delas, número 1. Significa viver o amor como um mandamento absoluto. Uma pessoa pergunta para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, no Evangelho de Mateus, está descrito 22, 36 a 39. Ele vai responder: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro e o mais importante de todos os mandamentos é amar a Deus. E o segundo, amar as pessoas, aqueles que estão próximos de nós. Então, o que significa viver como Jesus viveu do ponto de vista do amor? Significa encarar a ideia de amar a Deus e de amar as pessoas como sendo algo absoluto. Eu tenho que viver isso de forma absoluta. Absoluta é aquilo que está acima de tudo. Absoluto significa imperativo, não é alguma coisa que eu posso escolher, que eu posso desejar fazer ou não fazer. Se eu sou cristão, amor a Deus e amor às pessoas é algo absoluto na minha vida. Eu não tenho escolhas. Eu estou preso a isso, estou amarrado a isso. Ou então eu deixo de ser cristão e digo: eu não sou cristão, não vou me identificar como cristão. Cristão é aquele que se parece com Cristo. E inclusive, principalmente, já começar pelo amor. Essa é a ideia. Então, ser semelhante a Jesus no amor é colocar como prioridade máxima a ideia do amor na sua vida. É viver o amor como prioridade máxima. 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não dá para dizer: eu sou de Jesus, eu vivo para Jesus, eu frequento a igreja, eu leio a Bíblia, eu sou cristão. Se alguém perguntar qual que é a sua fé, qual que é a sua religião, eu sou cristão. Você é cristão? Então você é uma pessoa amorosa. Amorosa em relação a Deus e em relação às pessoas. Amorosa na vertical e na horizontal. Porque você é cristão. É aquele que anda nas pisadas de Cristo. É aquele que observa Jesus nos 4 evangelhos. Observa o que os apóstolos também ensinaram sobre Jesus. Lê a Bíblia observando quem é Jesus e como é que ele viveu. E decidiu que eu quero viver como ele. Ele é o meu alvo, ele é o meu objetivo último da minha vida. É ser como ele. Muito triste chegar ao fim de uma vida e você observar que você não está muito longe de ter pelo menos alguma semelhança com Cristo. Perceber que está muito distante aquele ideal. A impressão que se tem é que você não perseguiu isso como ideal, que não colocou isso como absoluto na sua vida, como o principal dos principais, como o cerne da questão. Quem não ama não conhece a Deus. Significa também acolher pessoas e acreditar na transformação delas. Se você observar Jesus, você vai perceber que Jesus era acolhedor, não era acusador. Não é assim? Porque no mundo atual a gente vê muitos cristãos acusadores, que tem mais o espírito do inimigo do que o espírito de Deus.
O Espírito de Deus não é um espírito acusador, é um espírito acolhedor. Não significa que Deus concorde com os pecados dos homens e das pessoas. Não significa apoiar os erros das pessoas. Mas amar essas pessoas, acolher essas pessoas e servir de instrumento nas mãos de Deus para ajudar essas pessoas a abandonar as suas práticas pecaminosas, a sair do erro. Agora, se você percebe alguém que você conhece, que está cometendo erros, que está vivendo uma vida torta, uma vida errada, uma vida fora dos padrões de Deus, e você já entra de cara apontando o dedo acusador, sendo mais juiz do que amigo, do que pastor, do que conselheiro, do que cristão, mas sendo juiz sobre a vida do indivíduo, essa pessoa, a tendência dela é ficar mais distante ainda de Deus. A Deus de forma absoluta, colocar o mandamento do amor como absoluto na sua vida, acolher as pessoas e acreditar na mudança delas. Tarefa difícil, né? Às vezes, acolher por um momentozinho rápido e despachar logo a pessoa, com certo sacrifício a gente faz, mas acolher diariamente alguém e continuar acreditando que Deus pode mudar a vida daquela pessoa, continuar intercedendo por ela, jejuando por ela, pagando um preço de oração, de jejum, de investimento na vida daquela pessoa, acreditando que Deus pode mudar e em algum momento Deus vai mudar a vida daquela pessoa. Foi assim que Jesus viveu. É só olhar. No caso do jovem rico, talvez nós teríamos desistido dele, né? Jesus diz para ele: você sabe os mandamentos. E ele começa a citar os mandamentos de cor. Um rapaz muito religioso. Tipo assim: não, Senhor, que isso? Eu dou a aula desse negócio dos mandamentos. Eu sei de tudo. Tem gente que você vai evangelizar eles começam a citar a Bíblia para você, né? Eu já sei de tudo. Aí a vontade que a gente tem é dizer o quê? Então vá para o inferno. Você já é bom demais, você já é muito crente, você conhece a Bíblia mais do que eu. Às vezes a gente tem até aquela dificuldade de chegar naquele ponto de dizer: falta-te uma coisa, né? Falta praticar tudo isso que você já sabe de cor aí, ó. Falta entregar de verdade a sua vida para Deus. Talvez muitos de nós teríamos desistido do jovem rico, mas Jesus não desiste. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, quando conta a história lá do jovem, tem dois que contam a história, e um deles é o do Evangelho de Marcos, o outro é de Mateus, diz que Jesus o amou. Quando ele se retira por ser dono de muitas propriedades, Jesus diz para ele: falta-te uma coisa, vai vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Diz a Bíblia que ele vai embora, porque era dono de muitas propriedades, estava muito apegado ao dinheiro. Aí alguns diziam: então é assim, então você não quer mesmo, então vai embora. Quer ir para o inferno? Vá. Não, a Bíblia diz que Jesus o amou. A ideia é que Jesus não desistiu dele. A história de Zaqueu: Jesus vai atrás do Zaqueu, para debaixo da árvore e diz: olha, desce daí, eu vou dormir na sua casa. Ele vai atrás. A mulher samaritana, Jesus não chega apontando o dedo e falando dos pecados dela. Ele só vai tocar no problema dos 5 maridos já tivesse e o que tens agora não é teu, nos finalmente. Eliel falou isso hoje na EBD. Quem assistiu a EBD, quem tirou o tempinho lá para participar da EBD. Jesus não chega acusando. Às vezes nós temos muita dificuldade de evangelizar porque nós chegamos já apontando os pecados das pessoas. Nós não criamos um ambiente acolhedor, de amizade, um ambiente amoroso, para que as pessoas se sintam à vontade na nossa presença e estejam abertas para ouvir o que a gente tem a dizer depois. A gente já chega no depois. Já vai para o falta-te uma coisa. Jesus vai para o falta-te uma coisa lá nos finalmente com o jovem rico. A mulher samaritana, Jesus vai fazer isso. Ele vai pedir água, vai puxar uma conversa, vai puxar um assunto. Lucas capítulo 15 diz que as pessoas ficavam escandalizadas porque Jesus se reúne com os pecadores e come com eles. Os religiosos que não queriam nem se aproximar dos pecadores, só queriam apontar o dedo para os pecadores, acusar os pecadores, queriam que os pecadores fossem para o inferno e que fosse bem longe deles.
Esses religiosos, eles se escandalizam com a forma como Jesus é tão acolhedor com os pecadores. Senta com eles, come com eles. Incrível como o evangelho do distanciamento, o evangelho que mais parece seita, um evangelho sectarista. Evangelho de seita, evangelho sectarista. Em que as pessoas estão distantes, separadas do mundo e querem distância dos pecadores, querem distância do mundo como se elas fossem totalmente santas e o mundo está totalmente perdido e eu sou totalmente salvo, totalmente santo, então eu não peco mais, esse povo peca, eu quero ficar longe deles. O evangelho do nariz empinado, do sacerdote e do levita que passa de longe para não se envolver. Esse evangelho está aí, espalhado, triste a gente constatar isso. Mas o evangelho do Jesus que acolhe, que ama, que estende a mão para o perdão, esse evangelho é o evangelho amoroso de Jesus. Semelhante a Cristo no amor significa isso. A gente acolher as pessoas, aproximar-se delas, recebê-las e acreditar que Deus pode mudar a vida delas. Ele vai mudar a vida da mulher pecadora, a vida da mulher adúltera, a vida da mulher samaritana, vai mudar a vida de Pedro, vai acolher Pedro, mesmo depois de ter pecado. Assim são inúmeras as histórias. É só você observar o comportamento de Jesus. É isso que significa. Há um hino dos Salmos Hinos que diz assim: mesmo quando for custoso, nutre amor, nutre amor. Ao irado e furioso, mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado. Vence pelo amor. Oh, estrofe difícil de ser vivida, né? Especialmente quando tem alguém que pisa o tempo todo no pé da gente, o tempo todo insulta. Responder sempre com agrado. Não se dar por insultado. Mostrar amor, mostrar amor, mostrar amor. 2 vezes repetido. Aquela pessoa que está irada e furiosa ainda. E você ainda mostrar amor para quem está irado e furioso. Não topar de frente à briga. Não ficar irado e furioso também. Mas mostrar amor. Bem inspirado estava o autor desse hino. Terceiro lugar. Significa sacrificar-se de modo prático pelas pessoas. Ter o mandamento do amor como absoluto, é imperativo. Eu não posso escolher amar. Eu tenho que amar, não existe outra opção. Ou então não sou cristão. Eu tenho que acolher as pessoas e acreditar que Deus pode mudar a vida delas. Mesmo quando ninguém mais está acreditando, eu preciso continuar acreditando que Deus pode mudar. Continuar intercedendo e crendo que Deus pode mudar. É um parente, é uma amiga, é um familiar, é uma pessoa perdida, seja no mundo das drogas, seja em qualquer tipo de situação em que a pessoa está perdida, na ignorância. Nós, os cristãos, somos convidados, intimados por Deus, a sermos uma representação de Deus na terra, uma representação de Jesus. É Jesus entrando em contato com essas pessoas através de nós, através de mim, através de você. E acreditando que a vida delas pode mudar. Agora isso às vezes vai exigir de nós essa terceira atitude aí, que é sacrificar-se por essas pessoas. Porque às vezes não é só uma palavrinha uma vez e está resolvido o problema. E tem outro dia, e outro dia, e outro dia. E os dias passam, e você às vezes vê uma mudança e fica feliz da vida, e de repente tem uma recaída. Não é verdade? Tem dias que você começa a ver uma pessoa mudar de vida, e você embala com ela, e fica feliz, e está satisfeito, e de repente a pessoa tem uma recaída. Aí você fala, não, eu desisto. Não aguento mais, agora eu não aguento mais. Não vou mais fazer nada por essa pessoa. Por isso Jesus vai ensinar no Sermão do Monte a gente a andar uma 2ª milha. Se teu irmão te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. Não fuja daquele que quer que lhe emprestes.
O- os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte são muito profundos. A gente tem que acordar pedindo a Deus para nos ajudar a ser melhores crentes hoje do que éramos ontem. Todo dia, todo dia, todo dia. Do contrário, nós não vamos ser capazes de nos sacrificar pelas pessoas. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez alguma coisa. Sacrificou seu próprio filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguma coisa prática, não só de palavras. Né? Sacrificar-se de modo prático. No livro de Êxodo, Moisés, em um determinado momento, ele sente o peso de liderar um povo rebelde, um povo que aos olhos de Moisés parece que não se emendava, não se consertava, não mudava, não adquiria fé. E ele pede para Deus perdoar o pecado daquele povo. Porque Deus havia determinado que iria destruir o povo. É como se Deus estivesse disposto a reconstruir um novo povo na terra, como fez com Noé. Eu vou fazer com você, Moisés. Eu vou destruir esse povo tudo lá embaixo. E o Moisés vai dizer assim: agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do livro que tens escrito. Corajoso, hein? Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, o Senhor pode até riscar meu nome. Eu não quero ir sozinho para o céu. Eu não vou sozinho para o céu. Eu me nego a ir sozinho para o céu. O Senhor pode riscar meu nome aí, ó. Foi ousado, né? Foi ousado. Tudo isso, sabe por quê, irmãos? Porque ele amava aquele povo. O povo é rebelde, o povo é difícil. O povo se rebela contra a liderança dele muitas vezes. Mas ele continua amando o povo ao ponto de dizer: Senhor, risca meu nome. Deus tem nos chamado, irmãos, para amar as pessoas dessa forma, ao ponto de nos sacrificarmos por elas. E às vezes vai exigir algum tipo de sacrifício. Dr. Martin Luther King, há um texto dele em que ele diz assim: se vocês estiverem ao meu lado quando eu encontrar meu dia, lembre-se de que não quero um longo funeral. E se conseguirem alguém para fazer o discurso fúnebre, digam-lhe para não falar muito. Digam-lhe para não mencionar que eu tenho um prêmio Nobel da Paz. Isso não é importante. Digam-lhe para não mencionar que eu tenho 300 ou 400 prêmios. Isso não é importante. E ele tinha. Eu gostaria que alguém mencionasse aquele dia em que Martin Luther King tentou dar a vida a serviço dos outros. Eu gostaria que alguém mencionasse o dia em que Martin Luther King tentou amar alguém. Quero que digam que eu tentei ser direito e caminhar ao lado do próximo. Linda, né? A forma como ele gostaria de ser lembrado lá no funeral dele. Quer ser lembrado por aquele dia que eu lutei muito para amar alguém que era difícil de amar. É assim que eu queria ser lembrado, como alguém que quis amar as pessoas, que se esforçou para amar as pessoas, que tentou amar as pessoas, que pelo menos tentou, né? Dr. Russell Shedd, também já na presença de Deus, ele diz assim: a gente tem problemas, mas não sabe que a Bíblia tem a solução. A questão é que não basta ler, mas seguir. A gente tem que seguir o que a gente aprende. A gente tem que colocar em prática os sermões que a gente ouve na igreja. Tem que começar a viver isso assim que sai daquelas portas ali para fora. Não pode ser apenas mais um conhecimento adquirido a respeito de como Deus quer que a gente viva, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. Deus quer que a gente ame de forma absoluta, acolhendo as pessoas, acreditando que Deus pode mudar a vida dessas pessoas. Deus quer que a gente faça algo por elas, que às vezes vai exigir algum tipo de sacrifício. E eu queria encerrar com o título desse livro, né? Do Josh McDowell. Amar é sempre certo. Amar é sempre certo.
Esse é o maior de todos os mandamentos, né? Queria que nessa noite nós pudéssemos orar por pessoas que precisam muito ter um encontro, um pacto com o amor de Deus. Às vezes a gente passa por experiências que nos amedrontam. O irmão Davi passou por uma experiência dessa, né? Quem diria que hoje, que semana passada ele estava numa UTI e hoje está aqui participando do culto e dando testemunho dele. E às vezes algumas experiências dessas despertam a gente para a gente... É uma espécie de uma chacoalhada na gente para a gente enxergar a vida com outros olhos. Enxergar a fé de outra forma. Peça para Deus: Senhor, eu não quero passar por nada de experiência sofrida para começar a enxergar as coisas. Eu quero enxergar aqui e agora já. Amém, irmãos? Deus trabalha na vida de cada um de nós de uma forma diferente da outra. Como é bom a gente poder chegar, vai ser bom chegar na presença de Deus um dia e dizer: Senhor, eu não fui perfeito. Mas ninguém pode dizer que eu não lutei por isso. Para chegar à estatura da plenitude de Cristo. Para chegar a ser mais perto de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Quero desafiar você a pedir para Deus, para a sua vida ou para a vida de alguém. Para a vida de alguém. Nesse momento, interceda pela vida de alguém. Diga para Deus: Senhor, transforma a vida dessa pessoa. E eu creio que o Senhor pode transformar a vida dessa pessoa. Trabalhe no coração dessa pessoa em nome de Jesus. E se for no seu próprio coração, peça para Deus: Senhor, me ajude a amar como Jesus amou. Me ajude a amar como Jesus amou. Meu Deus e meu Pai, nesta noite eu quero apresentar diante do Senhor todos aqueles que estão agora ouvindo esta palavra. Visita nesse momento o coração desse irmão e dessa irmã, que está clamando ao Senhor por uma intervenção do Senhor, por uma ação do Teu Espírito, pelo poder transformador do Evangelho. Visita agora essas pessoas cujos nomes estão mencionados diante do Teu altar em oração. Visita com poder e graça, com poder transformador essas pessoas. Visita aqueles que nesse momento se encontram, ó Deus querido, num mundo de perdição. Amigos, familiares, gente que a gente conhece, que precisam ser resgatados pelo poder da Tua palavra. Nós cremos no poder da oração e vamos continuar intercedendo, clamando ao Senhor por mudanças. Clamamos ao Senhor nessa noite mais uma vez: visita, meu Deus, essas pessoas. Visita amigos e familiares. Visita a nossa própria vida, as nossas próprias misérias espirituais. Tenha misericórdia de nós. Faz de nós instrumentos nas Tuas mãos para alcançar os perdidos. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Visita aqueles que nesse momento estão vivendo algum tipo de enfermidade, em casa ou nos hospitais, nas UTIs. Põe as Tuas mãos sobre eles em nome de Jesus. Põe as Tuas mãos de poder. Surpreenda o Teu povo e os Teus filhos com os Teus milagres. Que possa gerar testemunhos gloriosos para o Teu nome, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por tantas já orações respondidas nesta igreja. Por tantas pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e saíram do vale da sombra da morte. Visita agora aqueles que estão vivendo essa situação. Nós cremos no Teu poder transformador. Transformador da alma, transformador do corpo. Que restaura, que cura. Tanto físico quanto espiritual. Visita, meu Pai. Em nome de Jesus, nós Te clamamos. Visita essas pessoas que os Teus filhos estão mencionando agora o nome delas diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amém, amém.